Olá, meu nome é João Pedro Bernardo, muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu gostaria de trazer uma apresentação sobre os paradigmas de programação lógica e funcional, que são paradigmas que, bom, são um tanto quanto esquecidos do nosso dia a dia. Hoje eles não estão muito em alta, mas eu acho que seja importante aprender sobre eles para entender um pouco mais sobre esse modo diferente de pensar e estruturar o nosso código, né? Bom, eu gostaria de começar falando sobre o paradigma funcional, né? E se fosse para resumir em uma frase, eu diria que funções são tudo dentro desse paradigma, né? A gente tem como características básicas que o nosso código, ele basicamente roda avaliando as expressões que escrevemos na forma de funções matemáticas, ou seja, tudo que você vai escrever são funções matemáticas. E quando você rodar o seu programa, ele vai basicamente avaliar as funções que você escreveu, né? Avaliar o resultado dessas funções. A gente vai ter como pilares a imutabilidade dos dados, né, que basicamente significa que se você tem um espaço de memória reservado a um dado, ele vai ser aquele dado ali até o final do programa, não vai mudar, né, por isso imutabilidade. Funções puras, que são basicamente funções determinísticas, que dadas os mesmos atributos de entrada, vão resultar na mesma resposta sempre e não causam efeitos colaterais, né? Elas não alteram nada que esteja fora do escopo delas. E o código declarativo, que entra em contraste com o imperativo. Aqui, no caso, o nosso código ele vai funcionar basicamente dizendo ao computador o resultado que nós queremos e não como chegar a esse resultado, beleza? Bom, falando um pouco mais sobre a origem agora do paradigma funcional, né? Ela data de 1930, da década de 30, bem antes dos computadores, né? Com Alonzo Church, um incrível matemático, esse cara aqui da foto, desenvolvendo o cálculo lambda. E assim, o cálculo lambda é uma teoria muito extensa que não cabe nesse vídeo aqui, mas resumindo bastante, é uma forma de representar matematicamente a computação por meio de funções. Dentro do cálculo lambda, Alonzo Church ele definiu alguns conceitos principais, assim, né? E o primeiro deles a gente pode dizer que é funções podem ser passadas como argumentos, e aí a gente vai ter retornadas de outras funções, né? Funções podem ser retornadas de outras funções, no caso. Não precisam ter nomes e podem ser atribuídas a variáveis também. A gente também vai ter os conceitos que eu citei no slide passado de imutabilidade e funções puras, né? E bom, inspirado nesses conceitos definidos pelo Alonzo Church no cálculo lambda, o John McCarthy definiu em 1958 o começo assim do paradigma funcional com a criação da primeira linguagem funcional que foi o Lisp, né? E bom, desde o princípio é importante a gente notar que o Lisp ele surge com o objetivo de ser uma linguagem poderosa para lidar com problemas complexos, né? No caso, computação simbólica, inteligência artificial, né? Computação simbólica que é faturação de polinômios, derivações, integração, cálculos que são matematicamente um pouco mais complexos, né? E bom, falando um pouco mais sobre o Lisp, né, a gente tem aqui que é a primeira linguagem, entre aspas, de programação funcional. E por que linguagem entre aspas, né? Porque quando a gente fala de Lisp hoje em dia, a gente está falando, na verdade, de uma família de linguagens, né, que a gente chama de dialetos Lisp. É óbvio que o John McCarthy, o criador do Lisp, né, que a gente até citou no slide passado, e tá aqui nessa fotinha, ele não pensou nisso quando ele estava criando o Lisp, né? Isso foi uma consequência do desenvolvimento do Lisp. Mas aqui vamos manter simples e falar das características básicas de uma implementação Lisp, né? O Lisp vai contar com uma notação polonesa que mais para frente na parte prática eu vou explicar direitinho o que que é, na demonstração de sintaxe, né? O coletor de lixo, que é uma inovação. Na verdade, tudo isso aqui são inovações em relação às linguagens da época, né? O coletor de lixo, que vai impedir vazamentos de memória. A tipagem dinâmica, né? Que é muito utilizado por linguagens hoje em dia. O suporte à recursão também, que as linguagens da época, como Fortran, não tinham. E funções de primeira classe, né? É, As funções de primeira classe são basicamente o que garante o funcionamento desses princípios aqui do paradigma funcional dentro da linguagem Lisp, né? Basicamente garante que as funções sejam possíveis de passar como parâmetros e serem retornadas de outras funções, serem atribuídas a variáveis, né? E bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os benefícios e as desvantagens desse paradigma, né? É importante citar que a principal desvantagem de longe assim é a baixa adesão. A gente sabe que programar em comunidade é muito mais fácil, é exemplo do Python, que a comunidade desenvolveu milhares de ferramentas assim que tornam muito mais fácil o desenvolvimento de praticamente qualquer coisa no Python, de jogos à inteligência artificial, tudo é muito fácil no Python, justamente porque existem ferramentas criadas pela comunidade.
Não quer dizer que sem comunidade não dê para programar, mas fica muito mais fácil. E essa é uma desvantagem competitiva, assim, do Lisp para as outras linguagens, né? Apesar de eu achar um pouco injusto adicionar isso como desvantagem da linguagem, não é uma culpa da linguagem em si, né? Mas enfim, benefícios. O código tende a ficar simples, né? E não no sentido de ser fácil de aprender, mas é fácil de entender. Os bugs são raros pela maneira como o código é estruturado, né? O código declarativo garante pra gente que a gente vai estar sempre escrevendo exatamente o que a gente quer, na maioria das vezes, né? O isolamento de erros, né? Já que as funções elas utilizam muito do princípio de responsabilidade única, né? Cada função vai fazer apenas uma coisa. E isso garante que os erros estejam isolados no meio do nosso programa, né? Sempre que a gente for procurar um erro em uma função, ele não vai afetar outras partes do programa, já que as funções não têm efeitos colaterais, né? Isso é uma vantagem das funções puras. A testabilidade alta, que também tem a ver com a alta modularidade do código, né? Como cada função faz uma coisa, a gente consegue muito bem isolar certas partes do código e testar elas separadamente. E esses dois últimos pontos, o isolamento de erros e a testabilidade alta, eles trazem como consequência uma consequência positiva, né, que a manutenção fica fácil, já que os erros estão separados e você consegue testar cada parte do programa separadamente também, a manutenção fica muito mais fácil, né? Bom, como outras desvantagens que a gente pode citar é o consumo alto de memória, que é uma herança da imutabilidade dos dados aqui, né? Como você não consegue, por exemplo, alterar uma variável durante o seu código, você vai ter que criar uma nova se você quiser alterar, né? E isso em alta escala, né? Em larga escala, acaba virando um problema grande de memória, né? E bom, a performance que deixa a desejar quando comparado a outras linguagens, né? É óbvio que hoje em dia performance está virando cada vez menos um problema, mas quando você compara Lisp, por exemplo, com outras linguagens como C, ela fica sim para trás, né? E a baixa adesão, como eu disse, que acaba sendo um ponto a observar, né? Bom, acerca do desenvolvimento e atualidade. Bom, além de influenciar outras linguagens funcionais, o Lisp ele foi fundamental para fomentar a exploração de outros paradigmas, né? Em uma época que o paradigma imperativo dominava tudo, o Lisp foi disruptivo, né? Além de difundir algumas funcionalidades, como eu disse, né? O coletor de lixo é muito utilizado por algumas linguagens mais modernas, né? Bom, linguagens funcionais nunca ganharam o público geral, como eu disse, né? Principalmente quando se fala do meio comercial, né? As linguagens funcionais continuam sendo muito utilizadas em meios científicos e acadêmicos, mas comercialmente falando, elas não são muito bem aceitas, né? A gente vê um domínio dos paradigmas imperativos e orientados a objetos. Bom, durante os anos 2000, né, trazendo o contexto para uma época um pouco mais recente, e após os anos 2000 também, né, notou-se um curioso pico na atividade das linguagens funcionais, né, com algumas novas implementações do Lisp surgindo e do Scheme. O Haskell também ganhou uma certa popularidade, mas ainda está muito longe do paradigma imperativo e orientado a objetos, né? Bom, aqui como principais linguagens funcionais, eu trouxe obviamente o Lisp e seus dialetos, como eu já citei anteriormente, né? O Clojure, que também é um dialeto Lisp, mas eu gostei de separar ele aqui porque ele pode ser executado na máquina virtual Java, né? Isso é muito interessante. O Haskell, que é uma alternativa moderna que tem ganhado popularidade sim. O F Sharp, que é um pouco esquecido, é uma implementação funcional do C Sharp, né? A linguagem orientada a objetos da Microsoft. O Elixir, que também é uma alternativa bem interessante de linguagem funcional. E eu também queria deixar aqui como observação que existem hoje em dia ferramentas que permitem executar um código de certa forma funcional em outras linguagens, como por exemplo JavaScript ou até Python. Apesar de eu achar isso uma opção um tanto quanto curiosa, né? Agora vamos para uma breve demonstração de sintaxe aqui, né, num código que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas aqui a gente pode perceber principalmente duas características muito marcantes do Lisp, né? Isso aqui é Lisp, como está dando para perceber aqui, mais especificamente Common Lisp, né? Que é um dialeto Lisp. E primeiro a gente pode notar aqui a presença de muitos parênteses, né? Até uma certa piada assim do Lisp que ele conta com muitos parênteses, né? Mas isso, de certa forma, acaba até ajudando a entender melhor o código, né? Dá para perceber bem que tudo fica muito bem isolado, né? E aqui a notação polonesa, que para mim é a segunda característica mais marcante do Lisp, né? Que a gente sempre bota o operador antes e os operandos depois, né? Como você pode perceber, para checar se n é igual a zero, a gente checa, na verdade, se existe igualdade entre n e zero, e não n igual a zero, né?
Vamos então partir para a execução, para a parte prática do nosso código aqui em Lisp, né? Eu estou utilizando como ferramenta de edição de texto o VS Code e para executar os códigos em Lisp estou utilizando o SBCL, os códigos em Common Lisp no caso, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essas duas ferramentas, você consegue encontrar informações muito facilmente na internet, então vamos partir para o código. Primeiro eu gostaria de mostrar aqui o nosso código de fatorial, que foi o mesmo que eu mostrei lá nos slides, né? Bom, vamos começar definindo uma nova função para ser a nossa função de fatorial. Ela vai receber apenas um número como argumento aqui. Dentro dessa função, iniciamos uma condicional, que é basicamente tudo que a função vai fazer. Você percebe aqui que a condicional começa aqui nesse parênteses rosa e termina aqui embaixo. Então, a nossa função está toda dentro dessa condicional. Essa condicional vai receber três argumentos. O primeiro, que é a condição que ela vai checar. O segundo, que é o resultado, caso essa condição seja verdadeira. E o terceiro, que é o resultado, caso essa condição seja falsa, né? E qual que é a nossa condição? Observem que estamos na notação polonesa aqui. Ele vai verificar a igualdade entre n e 0. Ou seja, se n for igual a 0, retorne 1. Se não, calcule a multiplicação entre n e a fatorial de n menos 1. Partindo para um exemplo, aqui chamamos fatorial de 5. Quando o nosso programa for executar fatorial de 5, ele vai verificar que 5 não é igual a 0, portanto ele não pode retornar 1. Então ele vai calcular 5 vezes a fatorial de n menos 1, que no caso é 4. Quando ele for calcular a fatorial do número 4, vai perceber que 4 não é 0. Então ele vai calcular 4 vezes a fatorial de 4 menos 1, que é 3. E ele vai fazer isso sucessivamente, recursivamente, até chegar no 0. Quando ele chegar no 0, ele vai verificar que a fatorial de 0 é 1. E vai voltar calculando todas as outras multiplicações até chegar na fatorial de 5. Quando rodamos esse código, podemos perceber que está funcionando direitinho, retorna 120, que é a fatorial do número 5. Agora vamos partir para um exemplo um pouco mais complexo, o exemplo da sequência de Fibonacci. Eu já vou até trocar aqui embaixo. Beleza. Funciona quase do mesmo jeito, a gente também vai utilizar a recursão, como na função fatorial. Primeiro começamos definindo a nossa função e dessa vez o nosso parâmetro é a posição do número que desejamos calcular. Por exemplo, aqui eu coloquei Fibonacci 8. A gente vai estar calculando qual que é o oitavo número na sequência de Fibonacci. Começa com uma condicional um pouco diferente, mais parecida com o switch case das outras linguagens, né? No caso, a gente vai verificar primeiro se n é igual a 0. Se for, retorne 0, pois o elemento 0 da sequência de Fibonacci é o 0. Depois vamos verificar se n é igual a 1. Se for, retorne 1, pois o primeiro elemento da sequência de Fibonacci é 1. Precisamos definir esses dois elementos dessa vez, e não só um, porque aqui, no cálculo da nossa sequência de Fibonacci, a gente vai usar n-1 e n-2. No caso, ele vai retornar para todos os outros casos, né? Ele vai passar por essa condicional primeiro, depois pela segunda, e para todos os outros casos, né? Isso que esse t significa, você vai fazer a adição entre o Fibonacci de n-1 e o Fibonacci de n-2, ou seja, a soma dos dois termos anteriores. É assim que funciona a sequência de Fibonacci. Aqui nós estamos chamando a função e mostrando ela no console, vamos executar. 21. Trouxe uma imagem aqui para verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo termo da sequência de Fibonacci é 21. E agora, para o nosso último exemplo aqui, temos um checador de palíndromos, basicamente. Aqui eu fiz um programinha bem simples em Lisp que recebe uma lista, né? A nossa função, nesse caso, vai receber uma lista, e verificar se dentro dessa lista existe alguma palavra que seja palíndromo, que seja a mesma coisa de trás para frente. Para isso, eu quebrei a função, né? Eu fiz primeiro uma função que checa se a palavra é palíndromo, e outra função que percorre toda a lista, checando palavra por palavra se ela é palíndromo. Vamos primeiro checar palíndromos, né? Vai receber uma string como parâmetro e basicamente verifica. Se essa string for igual ao reverso dessa string, né? Ao inverso dela, retorne true. Se não, retorne false, que no caso é o new, né? E aqui temos a nossa outra função, que vai checar se a lista inteira contém algum palíndromo, né? No caso, vai receber uma lista como parâmetro, e se algum elemento dessa lista, que ele recebe como parâmetro, tiver um palíndromo, né? No caso, a gente está chamando a nossa função de checar palíndromo, retorne 1, se não, retorne new. Agora aqui a gente vai rodar o algoritmo para checar se dentro da nossa lista tem algum palíndromo, né? Vamos trocar aqui de novo. E no caso tem que dar 1, no caso, que seria o true, né? De acordo com o que a gente definiu aqui, o 1 é o retorno caso seja verdade, caso haja algum palíndromo, né? E no caso, arara é um palíndromo, então tem que dar true, né? Deu 1. Vamos trocar essa palavra aqui para ver se funciona? Agora não é mais palíndromo, porque arara não é palíndromo isso, né? Então vamos rodar para ver se funcionou. New.
Bom, e agora vamos falar um pouco mais sobre o paradigma lógico, né? Como características básicas, a gente pode citar que os problemas são modelados da mesma forma da lógica matemática, né? Você importa a forma da lógica para dentro de uma linguagem de programação, e primeiro são definidos os fatos e as regras a serem seguidos, e depois são realizadas inferências e deduções com base em um conhecimento prévio, né? Que são esses fatos e regras. Você basicamente vai realizar consultas ao seu conhecimento prévio. Mas a gente vai explicar mais como que isso funciona na demonstração prática, né? Agora falando um pouco mais sobre a origem do paradigma lógico de programação. E bom, a ideia do uso da lógica para modelar problemas é quase tão antiga quanto a própria matemática, né? Data lá dos gregos, né? Dos inícios das civilizações humanas. Mas a ideia de programação lógica surgiu quase que simultaneamente com o paradigma funcional, né? Em 1958, John McCarthy, o criador do Lisp, né? E ele que também está aqui nessa foto bem curiosa, jogando xadrez ao lado desse pequenino computador, né? Mas enfim, o mesmo criador do Lisp estava estudando sobre inteligência artificial, ele que, junto com Alan Turing, é considerado os pais da inteligência artificial, né? O John McCarthy cunhou o termo inteligência artificial, foi ele que utilizou pela primeira vez esse termo na literatura, né? Bom, ele sugeriu a criação de um programa capaz de manipular a lógica matemática. Alguns anos depois, em 1967, inspirados no John McCarthy, na Universidade de Aberdeen, estudantes e cientistas criaram a linguagem ABSYS, que é, bom, ela nunca saiu da universidade, mas nos registros ela é sim a primeira linguagem de programação lógica a ter sido desenvolvida, né? Mas por volta de 1971 a coisa começa a ficar interessante, porque Alan Comerauer, Philip Russell e Robert Kowalski, peço perdão pela pronúncia caso esteja errado, iniciaram o desenvolvimento do Prolog, que é a linguagem de programação lógica mais difundida, mais importante dentro desse paradigma, né? Prolog, né, uma curiosidade que é a abreviação de Programmation in Logic, minha pronúncia de francês também não é muito boa, mas é de longe a linguagem mais famosa, né, de programação lógica. E outra curiosidade que eu acho importante relembrar aqui é que existe um artigo do Robert Kowalski sobre o desenvolvimento do Prolog, né? E ele fala muito sobre essa colaboração que existiu entre universidades no desenvolvimento, não só do paradigma, mas do Prolog. Ele contextualiza como era a computação nessa época, né? Uma época que muitos dos cientistas mais novos não viveram, então eu acho muito interessante ler esse documento que está disponível publicamente, né? Porque traz muito contexto sobre aquela época, é bem inspirador também, né? Ele relata como que foi essa colaboração entre diferentes universidades no desenvolvimento, né? Fala sobre outras linguagens também. Enfim, é um documento muito interessante no geral, eu recomendo a leitura. E bom, aqui estão a foto dos três, né? Os três principais atores nesse projeto, né? O Philip Russell também outra curiosidade interessante é que ele era aluno de doutorado do Alan Comerauer, né? Então a gente tem aluno e mestre aí trabalhando em conjunto e o Robert Kowalski que chegou um pouco depois no projeto, mas também foi extremamente importante, né? Bom, o Prolog e a inteligência artificial. Como eu disse, né, o Prolog ele surge no meio da inteligência artificial. Esse é o principal objetivo do paradigma lógico, né? Bom, o Prolog hoje em dia ele é basicamente um sinônimo do paradigma lógico também, né? Apesar de existirem outras linguagens, mas falando dele, né? Uma linguagem declarativa, né? Assim como o paradigma funcional também são linguagens declarativas. Conta com fatos e regras, como a gente disse, e as inferências elas são realizadas na forma de consultas, né? De novo, vai dar para entender isso melhor lá na parte prática. E esse paradigma é muito baseado na lógica de predicados de primeira ordem, né? Que é basicamente o que rege o funcionamento do paradigma, né? É a lógica, não tem jeito. Bom, benefícios e desvantagens, né? Obviamente, outra desvantagem, assim como no funcional, é a adesão, né? Que é um problema, é uma linguagem, é um paradigma que ele é principalmente utilizado no meio acadêmico, mas enfim. Os benefícios, a gente pode dizer que IA é muito simples, né, no paradigma lógico, já que ele nasceu para isso, é o principal objetivo. Então é muito simples desenvolver inteligência artificial no paradigma lógico, né? Código declarativo, como a gente já disse, ele tem suas vantagens, é mais simples de escrever, tem menos chances de dar erros semânticos, né?
E, bom, outra vantagem é que é fácil trabalhar com diversas estruturas de dados e os algoritmos de busca funcionam com base em recursão, né? Como parte do código são as consultas à base de dados, essa parte de dados é muito forte no paradigma lógico, né? Bom, desvantagens, a performance ruim, né? Curva de aprendizado alta, já que é um paradigma pouco utilizado, né? Tem menos conteúdo também disponível, é uma curva de aprendizado um pouco alta, né? E não tem suporte nativo a gráficos, né? Apesar de que eu também acho uma desvantagem um pouco injusta, já que não é o objetivo da linguagem, mas é um ponto a se observar, né? Outro ponto aqui também polêmico é que existem discussões acerca de suas capacidades, né? Eu não vou entrar nesse âmbito porque isso aqui é coisa dos grandes cientistas da computação, eu sou um mero estudante aqui, não vou iniciar uma discussão sobre isso aqui, mas eu vou deixar aqui claro que existem sim discussões sobre suas capacidades, né? Bom, desenvolvimento e atualidade, né? Hoje em dia, Prolog, como eu disse, é praticamente sinônimo de linguagens de programação lógicas, né? Em 1995 foi instaurado um padrão ISO para diferentes implementações de Prolog, apesar de que esse padrão, muita gente diz que mais atrapalhou do que ajudou, né? Mas aconteceu. Infelizmente, assim como o paradigma funcional, o lógico não foi muito bem aceito no mercado, né? Ele continua tendo como meio principal o acadêmico e científico, né? E uma coisa que eu acho interessante é que existe uma tendência no geral hoje em dia, principalmente no mercado, em optar por implementar funcionalidades lógicas e funcionais em linguagens imperativas ou orientadas ao objeto, em vez de utilizar linguagens mais apropriadas, né? Que é uma coisa muito curiosa, né? Uma tendência muito curiosa do mercado, mas acontece, né? As pessoas tendem a querer utilizar funcionalidades lógicas e funcionais em Python, por exemplo, do que utilizar Lisp. Mas é uma curiosidade que infelizmente acontece, né? Bom, no final da última década e começo dessa, a programação lógica voltou aos holofotes, devido ao boom da IA, né, que a gente pôde presenciar aí, né? A IA e Machine Learning estão a todo vapor e isso trouxe o Prolog de volta na mídia, né? Além de que implementações mais recentes do Prolog resolveram muitos dos problemas antigos que o Prolog tinha, né? Ou seja, ele voltou a ser uma solução muito atrativa hoje em dia. Aqui como principais linguagens, óbvio, cansei de falar já Prolog, né, a mais importante, Absys foi a primeira, e Mercury, que é uma alternativa moderna, né, de linguagem lógica. Aqui uma breve demonstração de sintaxe, né, a gente pode perceber que aqui tem a declaração dos fatos e das regras aqui embaixo, para depois realizar a consulta com base nesses fatos e regras, né? A gente pode perceber que é uma sintaxe muito simples, assim, não é difícil de entender o que está acontecendo aqui. Por exemplo, Maria é mãe de Luísa. Bom, vamos lá então para a parte prática de demonstração do nosso código aqui em Prolog, né? Estou utilizando como ferramenta de consultas o SWI Prolog e para visualizar nossa base de dados estou utilizando o próprio bloco de notas, já é suficiente, né? Bom, essa base de dados aqui é a mesma que eu mostrei lá no slide para demonstrar a sintaxe do Prolog, né? Aqui a gente está basicamente definindo os fatos, que são os fatos conhecidos, e as regras, que são basicamente generalizações a serem aplicadas sobre os fatos conhecidos para obter novas informações, né? Bom, aqui eu estou basicamente dizendo quem é a mãe de quem, e o nosso objetivo é utilizar apenas esses fatos aqui, de quem é a mãe de quem, para descobrir quem é a avó e quem é a irmã do sujeito, né? No caso, a avó, a gente vai definir essa regrinha aqui que basicamente diz que x é mãe de y e y é mãe de z, então x é a avó de z, né? Basicamente uma transitividade, digamos assim, né? E para a irmã, a gente vai basicamente verificar se x e y compartilham da mesma mãe e são pessoas diferentes, então são irmãs. Veja que a gente consegue obter essas duas informações de avó e irmã só sabendo quem é mãe de quem, né? Aqui eu fiz minha colinha para agilizar o processo e para querer saber quem é a irmã de Luísa, a gente vai fazer essa pergunta ao programa, né? Irmã de Luísa. E a resposta é I, no caso. Aí o programa vai responder quem que é I. Que no caso é Elisa. A gente pode verificar que Luísa e Elisa têm a mesma mãe, que é Maria, né? Se a gente inverter a situação, botar irmã de Elisa e perguntar para ele quem que é I nesse caso, ele vai mostrar que a irmã de Elisa é Luísa, né? Agora a gente pode perguntar, por exemplo, quem que é a avó de Elisa. E no caso, pela forma como a nossa regrinha está estruturada aqui, a gente vai ter que colocar a variável primeiro. Então vamos colocar a de avó e Elisa. Quem que é a avó de Elisa? Eliana. Muito bem. Agora vamos para um exemplo um pouquinho mais complexo aqui, né? Esse exemplo ele funciona basicamente só com fatos. A gente vai analisar os fatos e ver quais informações que batem. No caso, a gente vai ter aqui
jogos e seus gêneros, é uma lista pequena, né, de jogos, bem como o gênero dos jogos, e aqui as pessoas e os gêneros que elas gostam. É óbvio que dá para perceber uma ligação aqui, né? A gente tem a pessoa e o gênero, e o jogo e o gênero. E aí a gente pode fazer perguntas do tipo: quais jogos que a Alice gosta? Né? Por exemplo, para fazer uma recomendação para a Alice, né? Perceba que em nenhum momento dos nossos fatos a gente especificou algum jogo que a Alice gosta. A gente só falou o gênero que ela gosta e os gêneros dos jogos. Então a gente consegue fazer uma recomendação baseada nisso. Um jogo que a Alice gostaria, por exemplo, seria o jogo Legend of Zelda ou o jogo Dark Souls, já que os dois gêneros que ela gostam aqui, ó, é aventura e RPG. E os dois jogos que nós temos aqui de aventura tem o Legend of Zelda e de RPG tem o Dark Souls. Outro tipo de pergunta que a gente pode fazer para o nosso programa, por exemplo, é quem gosta de RPG. Então a gente vai botar aqui gosta pessoa RPG e perguntar quem é a pessoa, no caso, né? Porque a gente já está fornecendo o gênero aqui. Colocando a nossa resposta, a gente tem Alice e botando um ponto e vírgula para ver todas as respostas, a gente tem Diana. Verificando a nossa base de dados, a gente vê que Alice gosta de RPG e Diana gosta de RPG. Ou seja, tudo funcionando perfeitamente. Outro exemplo que eu gostaria de dar de uma coisa que é possível fazer no Prolog é um pouco de aritmética, um pouquinho de matemática, né? Não vou entrar em detalhes sobre como funciona isso aqui, mas a gente está definindo uma função como se fosse uma regra, basicamente, né? E no caso seria a nossa função de fatorial, que eu demonstrei lá nos exemplos anteriores de outras linguagens. E aí eu posso botar basicamente aqui, fatorial de 6 e dê a resposta na variável f, por exemplo, né? Ele vai responder pra gente, fatorial de 6 é 120, 720, f é 720, né? Isso funciona para qualquer número, obviamente, né? Fatorial de 7 e dê a resposta na variável f, 5.040. É óbvio que isso aqui também vai causar um Stack Overflow, mas eu só queria demonstrar que é possível sim fazer operações matemáticas dentro de Prolog, apesar de não ser a ideia original disso aqui, né? Bom, gostaria de trazer agora essa tabelinha comparativa que conta com os 4 principais paradigmas, funcional, lógico, imperativo e orientado a objetos. E vamos começar falando do conceito principal de cada um, né? Funcional são as funções matemáticas. No lógico, são a declaração de fatos e regras para posteriormente fazer inferências, né, consultas. No imperativo, são sequências de instruções baseadas em mudança de estado para a execução do seu programa, né? No orientado a objeto, é o imperativo mais os objetos que encapsulam dados e métodos, né? Bom, unidade básica de cada um deles, né? O ator principal do funcional vai ser a função, lógico, fatos e regras, imperativo vão ser as instruções, né? Os comandos, e do orientado a objetos vão ser os objetos e as classes, né? O estado, como é que funciona o estado em cada um dos paradigmas, né? No funcional vai ser imutável, né? Os dados não mudam durante todo o programa. No lógico, não tem bem um conceito muito claro de estado. No imperativo, ele é mutável. No orientado a objetos, ele também é mutável, né? Execução, como é que funciona a execução de cada um dos paradigmas, né? No funcional, vão ser a avaliação das funções que você escreveu. No lógico, vai ser a resolução lógica das consultas, né? Acerca da base de dados. No imperativo, vai ser a execução dos comandos que você definiu. E no orientado a objetos também tem os comandos, mas também tem a interação entre os objetos, né? Controle de fluxo. Na linguagem funcional, o controle de fluxo ele se dá por meio de recursão ou composição de funções, né? Funções que recebem funções como parâmetros ou que retornam funções. No lógico, vão ser as consultas, basicamente, né? Também é um conceito meio acinzentado o controle de fluxo dentro da linguagem lógica. No imperativo, tem as estruturas de controle e repetição, né? Os loops, as condicionais, né? E no orientado a objetos é isso mais as mensagens entre objetos, né? Sobre o tratamento de dados, no funcional, os dados são imutáveis, né? No lógico, os dados são basicamente as relações e os fatos também, né? Tudo se baseia nos fatos, nas regras e nas inferências, né? No imperativo, os dados também são mutáveis, bem como no orientado a objetos, com a diferença que eles podem estar encapsulados dentro de objetos, né? O paralelismo, como é que ele se dá no funcional? Natural, devido à imutabilidade de dados, é muito fácil fazer paralelismo nas linguagens funcionais. No lógico, não tem muito bem como dizer que existe paralelismo. No imperativo, no orientado a objetos, dá para fazer, só que exige muito trabalho para configurar tudo certinho. É um controle absurdo que você tem que ter. É bem complexo comparado ao funcional, né? E um exemplo de uso no funcional, processamento de listas, análises matemáticas. No lógico, como a gente já disse, inteligência artificial. E no imperativo orientado a objetos, bom, todas as aplicações comerciais que a gente tem hoje em dia, basicamente,
Programas embarcados, jogos, aplicativos, web, é tudo imperativo ou orientado a objetos. Bom, a apresentação fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha dado para aprender e desejo a você todo sucesso na vida. Muito obrigado, eu fico por aqui.